Então, e Que é o garagem. Poeta da Cidade, por exemplo? Ele Ele tem um tinha aquela estúdio história que mesmo. estava num sítio com bolor e depois foi para um estúdio bem bacana. Como é que ele arranjou esse Estava num estúdio? sítio com bolor. Pá, eu lembro-me dessa cena de ver, olha, ai, cara, que susto! É que eu pensei que Ai, tinha eu feito vou bué barulho. meter isto no Pedro. Estavas a gravar isto? Tá, ainda está. Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do Luta de Artista. O convidado de hoje é ator e encenador, sem mais demoras, Mário Coelho. Já agora um bacalhau. Toda uma voz. Desculpa, eu subo muito das mãos. Eu tenho Não, este faz tipo, parte, eu também sempre estou. assim. Está aqui o nervosismo tambémzinho, é disfarçado. Faz parte, faz Sim, parte, faz do parte. game. Olha, nós já estávamos aqui antes de umas conversas boas, que eu senti-me mal por interromper, mas pronto, mas queria que as pessoas também pudessem partilhar do que nós estávamos aqui a conversar. Dito isto, já lá vamos a essa parte. Eu vou começar com a mesma pergunta que começo para toda a gente, que é, do início até agora, valeu a pena? Sim, sem dúvida, sem dúvida. A pessoa questiona sempre. Será que... Não, eu acho que valeu sempre a pena. Eu digo sempre que eu acho que o caminho é sempre de luta e de resiliência, e eu acho mesmo que é... Que há dias em que é mesmo difícil e tens vontade, obviamente, de parar e desistir e tudo mais, mas eu acho que é isso. A parte linda é quando tu vês que tens pessoas ao teu lado e vamos recolhendo frutos em maior medida, em mais ou menos tempo. Ou seja, isso também acho que o caminho de cada um tem o tempo que tem de ter. Eu acho que às vezes nós entramos muito em campos de comparações, de aquela pessoa conseguiu isto em X tempo e eu não estou a conseguir. Eu acho que cada caminho tem o seu tempo, mas eu acredito que através da luta, da tentativa e de manter-te fiel a ti mesmo, eu acredito que mais cedo ou mais tarde vais recolher frutos. Pode não ser aquilo tudo que tu queres no momento, mas eu acredito nisso. Então eu acho que sim, acho que valeu, acho que está a valer a pena, espero que continue a valer a pena e que dure o tempo que tiver de durar mesmo. Fantástico. Basicamente, as milestonezinhas de sucesso, de evolução que vais tendo é uma das coisas e o Joaquim está ali a olhar para a câmara, está tudo bem. E as relações com as pessoas, basicamente, são assim as duas coisas que fazem principalmente valer a pena. Sim, eu acho que sem dúvida. Eu acho que essa é a parte mais incrível e é também até o que te move para continuar. força. Eu sinto isso, sim. Yeah. Eu acho que depois é isso, é qualquer vitória que tu ou os teus tenham é ser partilhada em conjunto. E isso é bué da fixe. É mágico, É aquelas mágico, é mágico, sinergias, malucas, completamente. E já agora, como é que isto tudo começou? Como é que começa o teu entrar neste mundo artístico? Olha, eu desde criança que eu sempre tive uma grande paixão pelo cinema. Eu até achava que ia mais parar no cinema do que propriamente teatro. Tanto que eu nunca tive muita experiência de ver teatro, mesmo na minha família não era algo que estivesse incutido. Eu acho que vi para aí espetáculos com a escola, fui 2 vezes ao Teatro Ska com o meu pai e com a minha irmã. Eu lembro-me na altura que tinha vontade e tinha o sonho de realizar, e eu quando via cinema tinha sempre muita vontade de ser eu a criar a sucessão daquelas imagens. Mas houve um dia que eu estava a ver um filme que era o Beleza Americana. E houve algo de repente em ver aqueles corpos naquelas imagens que eu pensei, espera, eu não só quero criar as imagens como também quero estar presente nelas. Então nasceu aí uma vontade de ser ator. E depois descobri que havia um curso que era no Conservatório, a Escola Superior de Teatro e Cinema. Isso já com o quê? Já tinha para aí uns 9, 10 anos. Tinha 9, 10 anos. Eu lembro que eu aí achava que já ias dizer mais Não. E eu lembro, aliás, até foi por causa de uma revista que havia para adolescentes que era a Bravo, que a minha irmã fazia a coleção. Sabemos. Millennial. Mas que a minha irmã fazia a coleção. E eu lembro que a Filomena Cautela deu uma entrevista onde disse que tinha estudado no conservatório ou que queria estudar a fazer qualquer coisa. E eu pensei, uma escola onde se estuda? O que é isto? E lembro que na altura, assim nos primórdios da internet, fui pesquisar e descobri essa escola. Depois fiz o ensino secundário assim mais, não gosto desta palavra, civil. Normal, mas exatamente, Civil. Olha, boa. Olha, vou passar a substituir, porque eu digo normal e eu penso normal, Civil. não há nada de não Civil normal resultou olha, na conversa com o João Telmo resultou, ele achou piada, então eu fiquei, olha, civil é um bom termo para simplificar. Essa pertence. Mas fiz o curso de Humanidades e depois fiz as provas para a ESTC. E pronto, depois tive a sorte de entrar no primeiro ano e foi aí um pouco que tudo começou. E inclusive as pessoas com quem eu trabalho hoje em dia, para aí diria 80%, ou eram do meu ano ou pessoas que eu conhecia na escola. E continuo a ir muitas vezes à escola. Tenho uma relação complexa,
porque leva-me ainda àqueles tempos primórdios que dá uma certa Inseguranças. nostalgia, mas também leva a ok. esse lugar de inseguranças. Mas de facto já tenho ido várias vezes à escola e é sempre importante para mim ir e ver até o que é que está a ser feito. Eu acho que isso é mesmo importante, ver, por exemplo, os exercícios de cada ano, quando consigo, de perceber também. Imagina, passaram agora 10 anos desde que terminei. Eu terminei em 2015, 2025, exato, 10 anos. Não é assim tanto tempo, mas vejo muitas mudanças de repente da forma de estar, das propostas, ao mesmo tempo que aquilo é uma bolha e parece que há meio É giro, porque que são quase as mesmas figuras, ano após ano, há quase assim A sério? repetições de padrões, mas ao mesmo tempo vês grandes mudanças no comportamento, nas propostas, na forma de fazer, nas questões que permeiam agora também o trabalho que é feito Pois, lá. porque há uma mudança dos tempos também um bocadinho que a malta, o inevitavelmente. artista Yeah. adapta-se. Há aí 10 completamente. anos parecendo que não, ainda é Pois, assim um período. sim, sim. Estamos bem, está tudo bem, são 10 anos. Exato. Sobre isso, sobre o tempo. Não, mas há aquela, Yeah. aquela nostalgia também. Pegando ainda pronto, no assunto conservatório e do antes até ao percurso que tiveste lá e como é que, ou seja, a grande diferença entre os teus anos de civil para depois o período conservatório, como é que tu te ambientaste a isso? Ui, foi um choque enorme. Foi um choque enorme mesmo. Aliás, eu quando fiz as provas, eu pensei que muito provavelmente não iria entrar, porque eu, como não tinha qualquer experiência, pensei, opá, isto é tanta gente que concorre, acho que no meu ano eram 300 e tal pessoas, sendo que passavam 70 numa primeira fase e numa segunda ficavam 30. Então é de género, meu Deus, Mário, ou seja, vou lá tentar perceber o que é que aquilo é e vamos a ver. Tanto que eu vim de desporto, eu fiz desporto, fiz atletismo durante alguns anos e havia uma disciplina que era corpo. E eu lembro que eu pensava que era tipo exercício físico que íamos fazer. Então de Flexões, repente, elevações. exato, entramos ali um campo meio esotérico e tudo. E eu assim, o que é isto que está a acontecer? E depois eu vinha preparado para outra Foste coisa. esse cru para a audição? Sim, não tinha mesmo. Eu só tinha feito umas curtas académicas, que eu na altura no Coffee Paste tinha descoberto o Coffee Paste e tinha feito alguns castings, tinha feito 2, 3 curtas. E foi mesmo assim, do nada. E no meu ano, acho para aí só 4 ou 5 pessoas é que não tinham assim qualquer experiência, porque já eram pessoas que ou vinham de outros cursos, Pois. ou já trabalhavam profissionalmente, Cascais, não é? Da secundária. exatamente, ou vinham de Cascais, e eu quando entrei foi assim um abanão. Aliás, eu costumo dizer que o primeiro ano foi um ano assim de grande pânico, porque o síndrome do impostor disparou-me logo, Completamente. e eu pensei, meu Deus, o que é que eu estou aqui a fazer, o que é que eu estou aqui a fazer, mas ao mesmo tempo de beber muito. Eu acho que também essa minha vontade de beber, de aprender, de perceber-me até naquele contexto, acho que foi assim uma grande mais-valia, porque eu vinha muito numa de... Era uma folha em branco, era mesmo do género, ok, deixa tentar tem perceber o que é isto. E eu acho que tem vantagens, sim, e eu tento sempre partir desse sítio, Yeah. de, ok, por muito que tu vais construindo um caminho, tu não sabes tudo. Não sabes tudo, não sabes para onde é que as coisas vão, então estás sempre numa de beber, de aprender. Tente Yeah. sempre manter esse espírito e estar sempre com essa vontade de pesquisar e ir cada vez mais longe. E ok, para onde é que podemos ir? E agora o que é que eu posso descobrir em mim? E eu acho que voltar sempre a essa ideia meio desse estudante em início. Yeah. Não, completamente. É que se não estás sempre a aprender no fundo, vai-se estagnar. Isso é... Eu acho que sim, acho que às vezes caímos um pouco na arrogância de acharmos que já, isto é isto, sim. ou que eu sou aquilo, ou isto é aquilo em que eu acredito. Eu sei lá no que é que eu acredito, está sempre a mudar. Yeah. Eu acredito muito no tentativa e erro. Yeah. Acho que é sempre uma tentativa e erro. E quanto mais errares, olha, melhor custa. Mas é isso, através do erro também é quando tu percebes para onde é que não queres ir novamente, perceberes padrões nos quais cais, volta e meia. E isso foi muito importante para mim nesses 3 anos de conservatório. Agora às vezes olho para trás e fico até assim um bocadinho com vergonha de algumas das coisas que eu fazia, faz parte, mas ao mesmo tempo, Marinho, Marinho. Mas é lindo, é isso, é ir, é atirar-te. Eu acredito muito no atirar. Yeah. Eu acho que nós hoje em dia vivemos tempos muito cabeça e pouco coração. E eu tento sempre trabalhar mais a partir da emoção e não tanto da cabeça. Interessa mais Há isso. bocado estávamos a falar ou seja, do relações à lá teatro, não é? Que tu podes ter, tipo, se calhar, um processo de 4 meses com uma pessoa ou 2 meses com uma pessoa, mas ficar a conhecê-la de maneira como não conheces os civis, por assim dizer. Eu acho que passa muito por essa, porque como os dois ficaram vulneráveis muitas vezes à frente uns dos outros, conhecem-se de maneiras Totalmente. É uma partilha altamente profunda. Se tu disponibilizares eu acredito nem tens nisso. de pensar muito sobre isto, mas do nada vês tipo
pá, eu conheço bem esta pessoa de repente e tenho à Ou vontade mesmo com que ela. conheças só naquele contexto Yeah, e que seja, e é aquele contexto, neste caso, imagina, se for para um espetáculo, é o que importa, estamos ali todas aquelas pessoas reunidas para criar um objeto artístico. Mas eu acho que a parte bonita é bora atirar-nos para o abismo. Yeah, E completamente. eu noto que quando não sinto isso, fico até meio frustrado. Porque é isso, é bora atirar para o abismo, Bora bora. arriscar. Esta coisa de crianças, de uma brincadeira muito séria, mas é bora brincar, bora tentar ver o que é isto, o que é que pode surgir daqui. Somos 10 pessoas tão diferentes, o que é que estas 10 pessoas vão conseguir criar? Eu acho que isso é assim incrível, e isso acho que foi a coisa que, quando eu olho para trás, desde o início, que eu sempre tive essa vontade. Yeah. E. Mas são tempos intensos. Assim, o conservatório São é tempos todo intensos. um tempo. Tu tiveste 3 anos, não é? Como disseste lá, Uhum. e foram 3 anos que te moldaram imenso e que deram-te talvez também a validação de ficar tipo, não, eu vou mesmo fazer isto da minha vida, vou mesmo tentar seguir percurso, já não vou dizer a palavra carreira, porque já me corrigiram uma vez, Sim. percurso artístico. Os momentos logo a seguir ao conservatório, tu acabaste, como é que são esses momentos em termos profissionais? Olha, são. A selva, isso Foi- se chama selva. Há os civis e depois há a selva. Totalmente. E eu acho que quando tu perdes o lugar de estudante é complexo. Eu acho que isso acontece, aquela viragem de quando. Porque a escola protesta, apesar Bué, de tudo, que bué. é. Tens ali aqueles anos, tens aquela Exercíciozinhos, rotina, vais a palco, exatamente. ensaios, Vais estando ali dentro daquele o prazer núcleo. está ali todo sempre a acontecer. Exatamente, ou seja, há uma permanência de certa forma e há uma ideia de pesquisa constante. E eu acho que tu acabas. É engraçado porque no meu ano aconteceu uma coisa muito curiosa, porque eu lembro-me que no ano anterior ao meu, que tinham terminado no ano antes de eu terminar, Uhum. que saíram muitas companhias de teatro, saiu os Silly Season, os Processos, o Teatro da Cidade, os AUEL, e no meu ano não se formou muito esses coletivos e não foi um ano em que muita gente tenha saído a trabalhar logo, por assim dizer. Progressivamente foram começando O a Isaac era desse trabalhar ano também, mais. não era? Do ano O a Isaac era desse ano, Yeah, exatamente, yeah, desse ano. E foi engraçado que há muito aquela pressão de quando tu acabas a escola, parece que a coisa tem que ser logo. É de género, agora é que é, ou já tens de estar na escola e parece que já tens que estar a trabalhar. E é isso que eu digo, não há timings definidos Yeah. para nada. Yeah, Não há yeah. timings definidos para nada. Há pessoas que às vezes têm a sorte de trabalhar logo, há pessoas que às vezes é 5 anos depois, há pessoas que é 10 anos depois. Tu estavas tipo no segundo ano e já atento à malta de como é que eles faziam no ano à frente, os que estavam a sair e como é que estava a acontecer, ou deixaste tudo simplesmente acontecer ao seu flow? Eu lembro-me, para mim, de ser muito curioso ver a criação de tantos coletivos, porque era uma coisa de. Logo na escola dizem-te que grande parte do trabalho que tu vais ter vai ser muito tu a criares. Yeah. E eu acho que isso também, ao mesmo tempo, é uma coisa incrível dos tempos que vivemos, mas também cria uma pressão de que parece que as pessoas todas têm que criar. E eu acho que isso também, às vezes, torna a coisa um bocadinho mais complexa, porque nem toda a gente tem Claro. que querer criar. Sim. E eu acho que tu quereres escrever ou ensinar tem que partir de um desejo diferente somente do. Um chamamentozinho, não é? Exatamente, eu acredito nisso, pelo menos. Mas eu lembro de ficar muito curioso com tantos coletivos e tantas companhias que tinham sido criadas. Achas porque que era foi uma algo necessidade que eles tiveram que fazer, ou achas que veio... Eu acho que também foi de sinergias. Parece-me que eram Ok. pessoas que houve um encontro de vontades, de pesquisas, de vontades de construir um caminho e. Houve um match dali de pessoas? Sim. De facto, são grupos todos muito diferentes, mas eu lembro de achar isso bastante curioso. E até quando fiz o meu primeiro espetáculo, partiu até de uma vontade, porque nós inicialmente entrávamos 30, mas no meu ano, o IPL, como tem que cumprir X vagas, entraram 30 e uma semana depois entraram mais 30 pessoas, ou seja, éramos 60, era 30 por turma, que é muita gente numa turma, num ano, 60 pessoas é muita gente. E havia pessoas que eu achava muito incríveis e que sentia que a escola ou os professores não estavam a dar a devida atenção. E eu tinha muita vontade de, quando nós terminássemos, criar uma espécie de laboratório, de lugar de pesquisa onde pudesse estar com essas pessoas e estarmos sem grandes pretensões. Não era a ideia de criar um espetáculo, é estarmos em laboratório, estarmos em pesquisa, estarmos num campo Tu já de... tinhas coisas escritas nessa altura? Sim, eu tinha Yeah. escrito um texto, mas que eu não queria ensinar, já porque eu pensava, Quem sou eu quem ainda sou eu, para... exatamente, Sim. para estar a dirigir agora estas pessoas. Então eu escrevi um texto que se chamava É Possível Respirar Debaixo d'Água e enviei para várias pessoas a perguntar se queriam encenar aquele espetáculo e a única coisa que eu pedi era: façam do texto o que quiserem, tem que ser para estas 10 pessoas para quem foi escrito. E isso Perfeito. era, porque para mim foi quase uma prova de amor, foi: quero escrever para estas pessoas e criar este espaço para elas poderem pesquisar-se, para poderem trazer as suas urgências agora para um lugar onde se sintam respeitadas e confortáveis. E até foi o Pedro Batista, com quem eu trabalho muito hoje em dia, que na altura ele tinha encenado um espetáculo na Comuna, também assim, primeira criação e tudo, à bilheteira,
E eu enviei o texto para ele e ele disse: Olha, eu acho que este texto é tão pessoal que devias ser tu a dirigi-lo. E eu: Não, quem sou eu? Por amor de Deus, não, 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 não. E depois pensei: Ok, vou experimentar isto. E pronto, e a partir daí foi assim E queres-nos de. falar como é que foi esse? Ou seja, essa primeira experiência foi o que ias falar há bocado, não é? No fundo Olha, foi incrível, mas também um bocadinho traumática, confesso Mas é de. importante para a malta perceber a realidade, não é? Yeah. Do percurso e o quão é que, neste caso, nem vou pôr níveis, mas o quão é que começou num sítio e agora está noutro, estás a ver? Eu acho que isso também é Sim, impressionante. ao mesmo tempo é incrível. Eu olho, por exemplo, para esse texto e as temáticas, aquilo que eu sinto que tenho estado a desenvolver nestes últimos anos, já lá está. É mesmo engraçado, eu sinto quase que todos os meus espetáculos a seguir são ramificações de questões, de universos que já estavam naquele primeiro. Sim. Pronto, eu disparei para todos os lados, aquilo eram para aí 20 espetáculos num só. Eu também sou um bocadinho excessivo, não sou propriamente muito subtil, sou um bocado barroco, mas foi um pouco traumático, porquê? Porque eu acho que não me respeitei a mim mesmo, eu acho que não tive a capacidade de me afirmar enquanto pessoa que estava a coordenar o projeto. E o que aconteceu foi que eu queria tanto escutar e respeitar cada uma das pessoas e criar um espaço onde elas se sentissem validadas e vistas, que nesse processo anulei-me a mim, ou seja, eu tentei tanto ir ao caminho do outro que acho que não fui ao caminho também da minha vontade. Ok. E acho que o espetáculo, o processo foi assim um pouco frustrante porque eu acho que também não criei esse lugar. E eu também aprendi muito uma coisa que é parte da forma como te olham, também parte da forma como tu te vês a ti mesmo. E eu acho que também é. Eu não gosto nada destas hierarquias, esta ideia de eu é que estou a ensinar, eu é que mando Sim. aqui. Não gosto de trabalhar nesse sítio, mas de facto é também confiar no trabalho que fizeste, que é tu escreveste este texto durante X tempo, já estás a pensar neste universo há bastante tempo, Claro. confia também que não estás a começar do zero, ou seja, já há um caminho trilhado e eu acho que tinha muito medo de afirmar isso. Ok. Então Em termos estava sempre a, dramaturgicos, estás a dizer? em termos de dramaturgia, e depois Ok. na própria ideia até de levantar o espetáculo. Eu acho que era um processo em que eu estava tanto a tentar ir ao encontro de cada pessoa que de repente cheguei ao final do dia e pensei, mas o que é este espetáculo para mim? E eu percebi que tinha perdido a minha voz no caminho. Ok. Mas ao mesmo Mas serviu de tempo lição. serviu de lição e já estavam lá pessoas com quem ainda hoje em dia eu trabalho. Por exemplo, a Cléudiara, a Uhum. Ana Valentim, Uhum. a Mariana Fonseca, são pessoas com quem eu ainda hoje trabalho e que eu sinto que partiram comigo nesse sítio de olha, confiamos em ti, confiamos umas nas outras, bora, vamos. E, mas é isso, eu às vezes peço meio traumático, mas acho que muita coisa foi causada por mim, Foi causada mesmo. por ter medo de assumir a minha voz, É. de assumir a minha verdade. Eu tenho pensado muito nisto, o que é a minha verdade, o que é que me compõe a mim e quais é que são as minhas questões, o que é que, as minhas inquietações e não teres medo De assumir. de te assumir. Yeah, e É eu que em acho que palco tinha um também é medo assim, na terrível. escrita deve ser também, no fundo, Yeah, não é? E na yeah. encenação. Yeah, 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 É yeah. sempre a porcaria do abismo está lá sempre, Yeah. no fundo, Yeah, e a yeah, coragem para te mostrares, não é? Com todas as belezas e as coisas que se Sim, calhar sim, sim, consideras sim, menos, sim, menos totalmente, boas, tem de estar lá totalmente. sempre para poderes tocar ou não em Uhum, alguém. uhum, Yeah, uhum, completamente. uhum. Completamente. Tu ainda numa vertente de. Ou seja, tu ainda hoje em dia eu sei que crias muito os teus próprios projetos e que consegues ter os apoios e como tu disseste, com o mesmo grupo de pessoas ou com ou algumas dessas pessoas que vêm desde o dia 1 contigo, isso eu Sim, acho que sim, isso é sim, muito sim, sim, fixe. sim, sim. Ahm, ou seja, há essa vertente, mas pondo essa vertente de lado, tu ainda tens que ir tentar procurar muito trabalho, ou o facto de já estares numa agência e tudo mais, Uhum, no Mário de hoje em dia, já te traz o resto do trabalho todo. uhum. Não, eu sinto sempre que obviamente não vou ser ingrato e sinto que progressivamente, espetáculo para espetáculo, tenho tido a sorte de haver pessoas que ou já vão conhecendo o trabalho e vão confiando e vão-te abrindo certas portas. Mas na verdade foi assim uma coisa mais recente. Não é que eu queria há muito tempo, ou seja, estou a trabalhar profissionalmente, por assim dizer, e a criar os meus espetáculos há 10 anos. E como ator também, mais ou menos nesse tempo, com altos e baixos, Uhum. obviamente. Yeah. Mas nos meus primeiros 7 espetáculos, na verdade, nunca consegui financiamento, ou seja, sempre que concorria, nunca conseguia, e nós trabalhámos quase sempre à bilheteira. Quase todos os espetáculos que fizemos, até ao Fuck Me Gently, que já era que é o sétimo exatamente, foi assim o primeiro em que tivemos fizemos na Rua das Gaivotas 6 Uhum. primeiro, depois entramos em pandemia em 2020 e aí nós tivemos uma coprodução com o CCB de voltar a fazer uma reposição lá e foi assim a primeira coprodução. Mas E sabes porquê já agora? Porque só ao sétimo é que consegues um apoio?
não sei, imagina, eu acho que eu também creio sempre muito neste excesso e são sempre muitas ideias, e eu acho que também quem não conhece o meu trabalho talvez tenha um pouco mais dificuldade por perceber para onde é que todas essas ideias vão. E eu gosto muito de trabalhar quase uma ideia de teatro de género que é muito associada a géneros de cinema, como por exemplo o terror, a sátira, o terror, principalmente o thriller, o suspense, são géneros que foram muito impulsionadores para mim, muito importantes para mim, e que eu gosto muito de trazer para o meu trabalho e celebrá-los e perceber como é que eles habitam o teatro. Mas isso também causava um lado meio indecifrável do que era o meu trabalho. Eu acho que isso também dificultava na hora de ter apoios. Achas que é a parte, se calhar estás agora, não sei se é a melhorar, mas a conseguir Sim, eu acho que também descobrir como apresentar um projeto também é uma aprendizagem. Por exemplo, aprender a fazer uma candidatura da DG Arts, aquilo é toda uma mecânica por si só. E lá está, eu escrevia de forma muito mais emocional e às vezes as pessoas diziam, Mário, tem que ser isto, e o espetáculo é isto, é matemática. E para mim trazer matemática ao teatro é assim uma coisa, é isso, é de género. Não, mas eu não vou trazer matemática, uma coisa que não é nada matemático. Mas isso também é uma aprendizagem. E aprender a fazer candidaturas é toda uma cena. Eu acho, por exemplo, nas escolas devia haver cadeiras de te ensinarem a fazer candidaturas, porque de facto aquilo é toda uma mecânica, aquilo é um bicho de 7 cabeças. Para mim ainda hoje é de género. Uma coisa tão simples como um orçamento. Por exemplo, eu lembro que diziam as despesas e as receitas têm que dar 0. Eu assim, tem que 0, mas como assim? Não sei o quê. Que agora é uma coisa que faz bastante sentido, mas eu lembro a primeira vez que me disseram. Mas eu acho que foi isso. Depois, imagina, tive a sorte de ter recebido o prémio AGAs do Teatro Nacional da Ana Maria II, e aí senti que houve uma mudança. Sim. Nem que seja porque houve programadores, foi a primeira vez que me responderam a mails, ou seja, de mudar o jogo aí. E eu percebo o porquê, ao mesmo tempo que também acho que às vezes revela um pouco o estado, como as coisas funcionam, mas é isso, e para mim foi mesmo importante. É um bocado lixado quando a malta não, ou seja, quando não conhece, não é? E se calhar também não tira o tempo para conhecer isso, pode ter um ponto. Tem a decisão de darem a mão ou não, é um bocado às vezes por um papel, não é? Ou por, sim, é meio do género. Este prémio foi mesmo importante para mim. Eu não sou hipócrita e não vou dizer que não foi, porque foi mesmo, e é uma valorização, exatamente. Delicioso. Mas é isso, é aquela coisa de ok, é preciso isto para me responderem a um mail, que eu digo sempre de género. Pá, respondam aos mails às pessoas. Eu percebo que é muita gente, percebo que é muito, mas nem que seja não. Digam só, nem que seja não, nem precisa de ser assim uma coisa de só uma resposta, porque as pessoas ficam em stand-by. Eu acho que isso não é nada fixe. E eu acho que pelo menos eu já assumo que é do género, olha, provavelmente não vais ter resposta. Se não houver resposta é um não, mas sim, há um período de stand-by. Mas já partimos desse pressuposto, que eu acho que também é uma coisa meio triste. Porque também é parte do trabalho deles, de quem programa e tudo, é responder a mails, é parte também do trabalho deles, não é? É conhecerem também o que está a ser feito. Eu percebo que é muita coisa, não dá para ver tudo, mas é do género. Pá, nem que seja uma resposta simples, nem precisa ser uma coisa muito complexa, ou não temos interesse, sei lá, qualquer coisa, obrigada, até sei lá, uma resposta, só para a pessoa não ficar em stand-by. Eu acho que isso até é um pouco ofensivo. Mas é isso, eu sinto que a coisa continua sempre nessa luta. Obviamente que hoje em dia identifico que se calhar já respondem mais rapidamente ou assim, ou que há certos espaços que se abrem um pouco mais do que há uns anos, e reconheço que não é se há tanto tempo que estou a criar, e houve passos muito grandes e eu valorizo muito isso que foram dados e oportunidades que me foram dadas, mas também veio de muita luta, e isso eu digo sempre que apesar de tudo aquilo que eu e as pessoas que estão comigo fomos bebendo e que podemos dizer como pequenos degraus que fomos subindo, veio de muito trabalho, foi sempre só trabalho. Depois, talvez com esse trabalho todo, venha também um prazer ainda maior em festejar isso com a tua malta. Sim, é porque eu acredito muito que quem está contigo desde o início e dá-te a mão quando estás tipo a trabalhar à bilheteira, quando não tens seguro de saúde, quando não tens sequer. Exatamente, eu acho que isso é muito importante. Completamente. Quem dá esses primeiros passos contigo, acho que não é aquela coisa de temos que estar para sempre juntos de todo, mas acho que tem que haver essa valorização. Isso é muito fixe e revela caráter também, é muito fixe. Malta, interrompo o episódio para partilhar com vocês que criámos um Patreon. Por apenas 3€ por mês vão poder ter acesso à versão alargada de cada episódio, vão poder saber com antecedência quem são os convidados e vão também poder sugerir perguntas. Tem na descrição o link do Patreon, é só subscrever e, sem mais demoras, de volta ao episódio. Pegando ainda nas tuas criações e nos porquês e na complexidade que elas têm, porque eu até agora acho que só vi 2 espetáculos teus, os dois
por muito difícil seja dizer um estilo ou assim, há uma ligação de alguma maneira, e eu fiquei com certas noções, ou pelo menos criei eu as minhas noções, podem estar erradas, diz-me tu, um bocado da nossa conversa que nós tínhamos tido na Flash com a Impugna, até do que partilhaste sobre a tua relação com a tua mãe e tudo mais. Eu achei isso muito, pronto, é muito sensível. Depois ver os espetáculos a seguir ainda mais impacto dá, eu acho. Eu não sei se sentes confortável ou não, mas eu queria te perguntar de que maneira é que isso influencia o que tu crias e quem tu és, essa situação, neste caso, da tua mãe. Sim, eu acho que está no ADN tudo aquilo que eu crio. Eu costumo dizer que todo o teatro que eu faço é para a minha mãe e é numa tentativa de me encontrar com ela, de responder a uma série de questões, e partiu muito para mim da missão, desde criança, quando a minha mãe faleceu. Eu sempre tive uma vontade de contar histórias que falassem sobre luto, sobre o que é isto de estarmos vivos, porque é mesmo muito complexo, muito estranho. Estar neste mundo é estranho. Viver estes tempos hoje em dia está estranho, está macabro. E onde é que vais encontrar força e tudo mais, e sobre ansiedade e tudo. E então eu acho que todos os meus espetáculos eu faço sempre quase uma pergunta, que é: o que é que eu gostaria de dizer ao Mário de 8 anos? E para mim todos os espetáculos são sempre tentativas de resposta ou de acompanhamento à minha criança interior, e eu acho que isso está muito presente, e a minha mãe inevitavelmente está presente em tudo, e eu acho em todos os espetáculos, em maior ou menor medida, estão sempre presentes. Está sempre presente o luto, as figuras maternas, neste caso ausentes, esta ideia de família, o oblívio, o medo do oblívio, do esquecimento, a ideia de maldições de família, da nossa genética. Eu acho que isso tudo nem é altamente racional. Não é que eu começo a escrever, vou para lá, caminho para lá. E ao mesmo tempo que acho que cada espetáculo vale por si só, eu quando olho para todos eles penso: é engraçado que todos eles têm esta união, que era o que eu estava a dizer, já lá está desde o primeiro espetáculo. Pois. No primeiro espetáculo já lá estão as mães ausentes, já lá está o cinema, a influência do cinema, já lá está a infância, já lá está isso muito. E no último, Quando Eu Morrer Vou Fazer Filmes no Inferno, acho que foi onde isso estava em maior medida, porque também era muito sobre cinema, era muito sobre pois, era literalmente, família e sobre criar um filme, e acho que isso estava muito presente. Acho que tu fizeste uma gestão muito fixe, que eu já tinhas visto o episódio com o João Telma, então acho que disse, não sei se disse em câmara ou fora, mas eu curti, pá, gostei imenso, que foi, aquilo foi um espetáculo que eu acho que foi muito bem conseguido. Aliás, tu falas nisso no espetáculo, a gestão de, ok, isto é um produto que eu reconheço verdade, reconheço qualidade, mas ao mesmo tempo é comercial no sentido de o público tem de estar dentro, não sei o quê. Pelo menos falou-se essa dinâmica, e eu não sei se tu pensaste nisso para ti mesmo ou não, mas eu senti que o espetáculo tinha isso, ou seja, fixe. porque aquilo é bem ou mal, tu podes ou não tentar, como público, não é? E tentar perceber o porquê da cabeça dele, tentar perceber, ok? Pá, mas se não fizeres esse trabalho, que eu acho que é sempre muito mais interessante se o fizeres, tentar perceber os porquês e não sei o quê, tu pelo menos, pá, aquilo é impressionante. Tipo, aquilo do nada, um estoque na cadeira, sei lá. Estás num filme, no fundo. Aquilo entretém também. Ou seja, não é só. Sim, eu acho que isso para mim é importante, pelo menos. A mim não me interessa criar objetos que estejam fechados em si mesmo, ou que eu fico ali sozinho com estou a criar isto. Sou tão bom. Exatamente, eu crio para mim, mas crio para as pessoas, não é? Porque tu vais criar um objeto que vai ser visto pelas pessoas e que eu espero que comunique. Tens isso em conta e sempre, tu não, então. obviamente, e tu não dominas isso, obviamente, nem podes estar na linha da frente na hora de criar, mas tens que ter em conta. E para mim há sempre um lado que é, para mim o ritmo das coisas é muito importante, e esta ideia de que mesmo que as pessoas não apanhem tudo, e o teatro tem esta coisa que é: tu estás a levar com muita informação live, tu estás a levar com o plano geral, não é como no cinema em que a câmara vai afunilando e mostrando, exato, ali estás a levar com muita coisa e tens que fazer muitas escolhas, e eu gosto sempre de pensar no espectador como um participante ativo, não é um participante passivo que está a observar algo, é ativo. Obrigas a malta, a malta a estar ativa, levas um cagaço de repente. Exato. E eu gosto dessas guinadas, dessas brincadeiras tonais também, de um compasso que nunca esteja totalmente estável e que te obriga enquanto público também a perceberes como é que te encontras naquilo. E eu percebo que para algumas pessoas possa ser alienante, mas que para outras que queiram partir nessa viagem que seja estimulante, e que ao mesmo tempo tem um lado meio... Eu não tenho nada aquela coisa quando dizem assim, do teatro comercial ou assim, eu não tenho nada essa questão de... Sim, o preconceito. A coisa comunica como tiver de comunicar, seja para que público for, em que género for, desde que seja bem feito, desde que comunique, é o que importa. No fundo, não é? Acho que, diria eu, a definição é um bocado chegar a muita gente. Exatamente, não é? Não exatamente. E eu penso nos meus espetáculos às vezes como coisas de quase Netflix em teatro. É um bocado essa brincadeira que eu às vezes digo, esta ideia de ser
sei lá, de também divertir, de entreter. Eu acho que a parte do entretenimento também é importante, estimular as pessoas. E esse espetáculo tinha muita coisa. O Inferno, eu sei que tinha muita coisa e era muita informação. E para mim o ritmo, e era 3 horas, e também tinha essa questão de, pá, é 3 horas, criar um espetáculo de 3 horas que mantenha as pessoas é difícil. Mesmo a ideia do intervalo também foi porque eu achava que era importante um compasso de respiração ali no meio. Mas sim, eu acho que isso para mim é muito importante, a relação com o público, porque tu estás a criar para ele e esperas que comunique com o maior número possível de pessoas. A mim não me interessa a criação de objetos que estejam fechados em si mesmo e que seja só para comunicar com pessoas da área ou para um núcleo muito pequeno. Eu quero que tente comunicar com o maior número de pessoas da melhor maneira possível, mas da melhor maneira possível, claro, sendo que tu não dominas respeito. isso, mas é a vontade. Devo dizer que foram 3 horas que a mim não me custaram toda a passar. Pessoalmente, por acaso, eu prefiro que nem haja intervalo, eu gosto tipo, dali Pois, eu percebo, eu também por nome, o corte, e depois inevitavelmente comparas a primeira parte e a segunda, não é? Já no cinema, quando havia intervalo, eu ficava assim, pá, a primeira parte era mais assim, lá estou eu a... A minha é aquela coisa até de criaste ali uma bolha, não é? De que a malta está ali contigo e depois do nada, tipo, mas eu percebo que ao mesmo tempo para esticar as pernas está bem também, esse tipo de coisas. Era isso. Por acaso não me levantei às pessoas, portanto... Pois havia muitas pessoas que ficavam na sala e assim, engraçado que era mais casas de banho ou assim, criar... Ou poderem fumar um cigarrinho, que eu sei que para quem fuma fica ali mais complexo. Já deixei, 2009. Boa, olha, boa decisão. Não, mas olha, passando agora um bocado para outro espetáculo, eu fui ver o teu, ou seja, neste caso não era o teu, estavas no elenco do Pedro Gil, também gostei muito do espetáculo, estava muito fixe, e eu vou ali eu fui aquela pessoa, eu sei que não se deve fazer, mas fui aquela pessoa que, como sabia que já tínhamos a nossa conversa marcada, tirei assim uma notinha ou outra de coisas que me vieram à cabeça, e tirei assim 2 pontos. O primeiro foi... Pronto, a tua aparição. Que medo. Eu pensei assim, a tua aparição em cena é qualquer coisa como fantástica, não é? Demoras a aparecer, mas quando apareces é com nudez. É uma entrada, sim. É uma entrada. É uma bola de entrada. É um cheguei. Esse assim, é o meu momento, cheguei. Está bem conseguido, atenção, está bem justificado. Tipo, a coisa. Mas a mim levou-me para uma coisa que me interessa a mim saber também. E pronto, e talvez interessa mais pessoas também ou não, que é como é que tu lidas com a nudez em palco? Ou seja, eu acredito que ao mal no conservatório, nos tempos de escola, é uma coisa que é falada, é tentada normalizar por si só, e mais pessoas ou outras conseguem chegar a esse ponto, acredito eu. Ou seja, como é que tu lidas e se ainda, ou seja, há um nervosismo já natural de subir a palco, não é? Há um nervosismo extra por subir nu a palco? Sim, e eu nos meus primeiros trabalhos, não sei porque eu estava sempre nu, tanto que já era quase um lugar comum, eu sentia que as pessoas já gozavam comigo, lá está ele nu. Agora há algum tempo que não estava, foi-me voltar. Não sei, imagina, claro que cria aquela ansiedade, não é? E ficas meio... E então quando são cenas em que és a única pessoa neste caso que está nua, e para mim assim a maior ricochete era entrar ao fim, porque eu era a última, não, a Sara Inês entrava um bocadinho depois, mas eu era das últimas pessoas que entrava em cena, já estava toda a gente, e esta em que tu entras num espaço em que entras por ali adentro assim nu. Ao mesmo tempo eu não dou, imagina, o corpo humano é uma coisa linda, mas ao mesmo tempo não é uma coisa assim tão séria, nem assim tão importante, eu acho isso. E eu não, sei lá, não é assim tão importante para mim, é só uma coisa que eu tenho aqui que me compõe, que me apresenta ao mundo, que é uma questão física, que obviamente cá há essa importância, mas ao mesmo tempo para mim foi muito sobre a cena. E quando o Pedro foi bastante respeitador, porque ele queria usar uma prótese inicialmente e andaram à procura, só que depois a prótese ia ser uma coisa enorme, ia ficar bem sobre aquilo, ia ser assim uma coisa muito estranha, e ele veio falar comigo a dizer, se quiseres mudamos a cena ou tudo mais. Eu disse, até para efeitos de comédia eu acho que o nu resulta, e acho que é um corpo nu que entra, que não tem importância e ao mesmo tempo tem. Fazia todo o sentido. Porque eu já para efeitos de comédia de facto era... Porque o espetáculo tinha muito aquela coisa de que começava com 2 pessoas, depois entrava o Pedro, depois entravam outros atores, e aquilo ia criando, tu ias percebendo o que é que se passava ali internamente. Então cada aparição tinha quase que valer por si só, cada entrada de cada pessoa trazia um novo elemento. E havia algo desta liberdade, deste película, destas 6 pessoas que estavam numa relação umas com as outras, de uma ideia meio de liberdade e de descontraído, que para mim essa nudez representava. E depois, acima de tudo, eu acho que podia ter piada. Foi meio tipo de, eu acho que pode ter piada. Uma pessoa que anda por ali nua e que põe depois um cachimbo inca à frente da genital, eu acho que tem a sua piada. Então foi do género, bora, olha, sem dar importância. Dá aquele nervo um bocadinho antes e estás tipo ali ao pé dos técnicos com o Rob.
E a Jen, estamos aqui e de repente. Sim, isso vai acontecer. Aqui vou eu. Tem algo de estranho, é meio tipo uma entrada à Amália. Aqui vou eu. Mas não sei, eu achei que tinha piada e de facto. O que eu queria saber, que já respondeste um bocadinho, era tu já tens em ti aquela coisa de tipo, é mais uma parte do corpo. Sim, eu sei que pessoas provavelmente podem tipo, ter um comentário ou outro, sim ou não. Sim, vais chocar se calhar a tia do meu amigo, não sei o que mais. Mas eu sinto que é só mesmo mais uma parte do corpo, por isso não tenho tanto essa noia toda, basicamente. Já está em ti essa cena. Eu tento não me levar demasiado a sério, porque senão acho que ainda vou sofrer mais com a minha ansiedade, não vai ser fixe. Vai ser um combo assim, nada. Mas não sei, eu não me levo muito a sério e penso... Todos nós no final do dia somos tipo pele, osso. Na realidade é só mais uma parte do corpo, não é? É só mais uma parte Todos do os conceitos corpo. de sociedade e nós o medo temos de muita julgar construção e em cima, sim, claro. Isso é que lixa a malta, no fundo. É, totalmente. E para mim foi tipo, pá, é o que é. Eu tenho boas coisas, por exemplo, de ser muito magro e tenho muito essa coisa do meu corpo e tudo, e de achar sempre que sou muito magro e tenho que ir para o ginásio e tudo, e depois vejo a malta e tudo, e assim, realmente estou bem da magro, tipo, eu devo parecer todo doente ou assim, não sei, porque eu sou mesmo muito magro. Mas depois pensei assim, opá, que se dane. Mas lá está, num contexto artístico é mais fácil para mim isso do que, por exemplo, na minha vida pessoal. Na minha vida pessoal sou muito mais inibido, sou muito mais ansioso e tudo mais. Ali não sei, há qualquer coisa de o bichinho do teatro. Sim. Mas há qualquer coisa que é de género, opá, bora. Não é sobre mim, é sobre algo desde maior. Que funcione para o espetáculo, é o que eu penso. Porque eu quando li eu pensei, opá, acho que pode ter piada. E é uma entrada, tem piada a entrada, por isso bora lá, olha. A distribuição das personagens não estava feita inicialmente, mas eu não sei porque quando vi aquela entrada pensei assim, eu acho que vou ser Estou mesmo a ver que isto está a calhar para vai-me calhar a mim, vai-me calhar na rifa. E depois pensei, já há muito tempo que não estou nu, ok, já pronto. Falta. O público já podia. Exato. Olha, ainda tendo a ver com esse espetáculo, a grande temática do espetáculo em si não é o poliamor. Pronto. Não te conheço na tua vida pessoal, não sei se praticas ou não, se já tiveste alguma experiência ou não. Eu queria perceber de que maneira é que um ator, no teu caso, é que trabalha esse assunto. Ou seja, se calhar tu dizes, olha, não, eu até já sei o que é que isso é perfeitamente, já experienciei, estou ok, ou então não sabia nada sobre o assunto, se calhar conhecia uma outra pessoa, e como é que isso passou, essa ligação com o tema? Eu já conhecia algumas pessoas, eu não faço poliamor, como era dito no espetáculo, Podia ser, não é? Eu não faço, sim. Mas de facto não sei, eu acho que inevitavelmente estou sempre muito a questionar a ideia de... A sexualidade sempre foi algo que eu questionei muito, muito em mim durante muito tempo. Da minha bissexualidade era assim uma coisa que me causava uma certa angústia, que eu pensava, será que de facto eu estou a mentir? Mas sei lá, eu gosto de quem gosto, quero estar com quem quer estar, é assim meio... Mesmo a ideia de relação é uma coisa que já questionei muitas vezes, ou seja, Será que faz sentido? Será que faz sentido? O que é uma relação verdadeiramente? Será que é uma ideia de posse que temos uns com os outros? Ao mesmo tempo é uma ideia de partilha de vida com alguém? E eu acho que isso é sempre... vai e vem, ou seja, e cada pessoa que vai entrando na tua vida vai-te trazendo outras questões. Eu presentemente estou numa relação onde estou bem, mas é isso, tento sempre que haja um lugar de transparência e de ir também comunicando à outra pessoa, e às vezes não é fácil a comunicar ao outro o que é que tu sentes, porque às vezes temos um certo pudor, não é de dizer, e eu acho que, por exemplo, a atração é uma coisa intrínseca ao ser humano, e eu lembro que, por exemplo, a primeira relação que eu tive, sentir atração por outras pessoas, eu ficava logo, não posso, mas a atração é uma coisa que acontece e que nem tem que ser uma coisa de tu quereres necessariamente estar com a pessoa, às vezes até é uma admiração por trabalho, às vezes é uma pessoa que tu achas bonita, às vezes é uma empatia, às vezes é uma ligação emocional que tu nem sabes muito bem de onde é que vem, mas eu acredito muito que nós viemos ao mundo complicar, eu sinto que o ser humano veio complicar muito, e para mim foi um espetáculo muito interessante de fazer, de repente como é que nós complicamos tanto esta coisa de o amor, o estarmos uns com os outros, devia ser uma coisa tão simples que é o que tu sentes e o que tu queres. É simples a esse ponto, mas ao mesmo tempo é complexo. É lixado. Porque tu não estás sozinho no mundo, não é? E é uma gestão constante. Lá está, eu acho que faz todo o sentido para muita gente a situação de, ok, tu estás numa relação agora e eu adoro esta pessoa. Mas eu não parei de sentir coisas sobre outras pessoas. Não é? Isso não existe. Não tenho nenhuma resposta na realidade para dar. Não, e it comes and goes, e há fases e fases, e eu acho que também
sei lá, e no nosso caso somos pessoas jovens, é normal, vais conhecendo tanta gente e vais comunicando com tantas realidades e tudo, que isso tudo vai-te mudando, não é? Mas depois é. E tudo pode existir. Eu acho que também o que é importante é não existir a coisa de que isto agora é que faz sentido. Por exemplo, relações abertas agora é que faz sentido. Isso é que Não, é. pode servir para ti como pode não servir para outra Completamente. pessoa e Neste está tudo momento da tua vida e certo. no outro não. Exato. Eu sei que, por exemplo, para mim o poliamor é algo que não, agora, pelo menos no dia de Não hoje, é faria algo que eu sentido. não me via. Não. E neste caso eu via uma relação entre 6 pessoas. É uma questão muito grande, porra. Se com uma já é complexo, imagina com 6 pessoas. E mas o espetáculo diz isso também. Foi Sim, super complexo. Não foi um mar de rosas. E existia também era uma sátira e era uma comédia, não deixa de ser uma comédia, que falava não só de. Ou seja, relações monogâmicas, satirizava as relações monogâmicas, como as relações poligâmicas, como qualquer tipo de relação. Sim, não evidenciar assim um lado como muito melhor. E acho que o que é importante é deixar as pessoas pensar, mas verdadeiramente acho que hoje em dia temos aberto cada vez mais linhas de comunicação e falado cada vez mais sobre isso, e nós no nosso caso, na área artística, há uma maior abertura para falar, não é? Eu sinto isso, mas ainda é muito complexo, não vamos fingir que eu acho não que é. vai ser sempre complexo, pá, não é? Que é tramar de relação entre pessoas é lixado. Eu por acaso ontem vi um filme que por acaso não adorei, mas vi com a minha companheira, com a Bia. Aí eles tinham lá uma questão para ver se era a pessoa certa, que eu agora estava a tentar lembrar-me quando estávamos agora a falar, que eram 4 questões. Era, passam-me a lembrar logo da mais... que é tipo, imaginas-te ter filho com essa pessoa, essa pessoa, ok, uma. Imaginas-te ter filhos com essa pessoa traz o melhor em ti, e as outras duas estão-me a escapar agora, pronto. O filme não era nada especial, eu não adorei, mas pronto, podia ser assim uma coisa até para responder ou não à coisa, mas começa logo mal também com os filhos, não é obrigatório de todo. Mas pronto. Mas é isso, é complexo. É complexo, ao mesmo tempo que eu acho que nós complicamos às vezes mais as coisas do que elas deveriam ser. É pá, porque o ciúme, que às vezes pode ter até uma vertente Claro. pode ser boa, se for ali saudável, é de importar-te, essa parte, mas é tramado, não é? Tipo, mas eu antes era, por exemplo, uma pessoa muito ciumenta e acho que hoje em dia não sou tanto, porque eu penso, por exemplo, desta coisa de. Imagina, estás numa relação com uma pessoa, de alguém poder sentir atração pela pessoa com quem tu estás é uma coisa que só pertence à pessoa, não tem nada a ver contigo, mas nós tendemos a dizer assim, mas espera, eu estou a namorar com ela ou com ele, não sei o quê, e às vezes é de género, mas é a vida da pessoa e a pessoa tem a sua vida e tem a sua identidade e tem a sua individualidade e tu estás a partilhar vida com a pessoa, mas tu não és a pessoa, não és o centro da pessoa. E eu acho que isso é importante, mas lá está. Acho que o que é importante é o acordo que existe entre 2, 3, 4, 5, 6 pessoas que estejam numa relação, seja ela qual for. O que importa é o que é que pertence àquelas pessoas e não nos metermos. Porque às vezes metemos muito e a gente, cada pessoa tem a sua dinâmica, não tem nada a ver. Mas podes reconhecer que para ti não te vês todo e aí. às vezes olhas e nós estamos sempre a pensar e a comparar e a pensar, que curioso, eu de facto não me vejo a viver assim. Mas eu sei lá, eu já mudei tanto ao longo dos anos, já pensei tanta coisa. Completamente. Eu acho que há cada vez mais pessoas hoje em dia a pôr isso em questão também. Porque o compromisso, se for só assumido que tem de ser assim, tipo, isso eu acho que é onde dá problemas. Grande parte das vezes é quando é essa ideia de tem que ser. Para mim o tem que ser, seja no que for na vida, é de género, tem que ser, mas de onde é que está escrito tem que ser? O que é isso do tem que ser? Completamente. Atenção que eu acho muito fixe o compromisso, porque eu acho que é um laço também, tipo, se for saudável e se tiver amor, eu acho que é um laço também muito bonito por si só, é tipo lealdade e tudo mais. Totalmente. O que eu acho que muitas vezes vai acontecendo para pessoas até não só artísticas é que esse laço de compromisso mantém-se, mas depois há uma aberturazinha desse tipo de coisas, porque entram várias variáveis. E é o que é. Mudando assim um bocadinho agora do tema e sendo um bocado assim filosoficamente falando, qual é que dirias que é a diferença do Mário de hoje em dia para o Mário de antigamente? Do início? Olha, eu acho que o Mário hoje em dia é um Mário um bocadinho mais ansioso. Eu acho que tem sentido que a ansiedade tem crescido muito. Mas é um Mário também mais em ligação e comunicação consigo mesmo. Eu acho que a ansiedade também veio daí, porque estou a abrir certas portas dentro de mim de certas coisas que até agora tentei adormecer e que agora chegou uma altura que eu pensei, ok, vamos enfrentar isto. E acho que também o trabalho trouxe-me isso, o teatro, e conforme fui criando também quis ir mexendo cada vez mais no nervo. Tentando sempre de forma saudável. Eu gosto de trabalhar de forma saudável, não gosto nada daquela coisa de vamos destruir-nos. Não, gosto de intensidade e acho que há um certo lado meio.
eu uso sempre muita palavra tensão, demência, mas é até certo ponto. Mas, mas não sei, acho que é um Mário muito mais enraizado consigo mesmo do que era há uns anos, E até isso do que há trouxe- 2 anos. Ok, isso é fixe. E isso trouxe, ou seja, esse enraizamento suscitou em ti coisas que estavam adormecidas e que tens que Sim, sim, tratar sim, com sim, elas. sim, sim, Ok. sim, sim, Como sim. é que lidas com elas? É através do trabalho? É através de... O trabalho, mas por exemplo, eu comecei a fazer terapia pela primeira vez o ano passado, Boa. porque eu percebi que eu fiz uma pergunta a mim mesmo há 2 anos. Eu acho que nós até falámos sobre isso o ano passado, que eu perguntei quem é o Mário sem ser o trabalho, Uhum. e eu não tinha resposta, e isso assustou-me um pouco, porque obviamente que eu amo pessoas e tenho pessoas à minha volta, e a minha família e amigos, mas comecei a pensar, mas de facto quando eu penso na minha vida é sempre à volta do trabalho, e eu tenho que ser mais do que isso, ou quero ser mais do que isso. E então tenho que tentar também resgatar um pouco isso. Coisas tão simples como, por exemplo, marcar um café com alguém, que eu fico muito no meu canto, não escrevo a ninguém, fico Sério? naquela de, não vou chatear, a pessoa está na sua vida, vou eu agora meter-me. Mas de facto é isso, Tens de trabalhar essas também coisas. tenho que tentar trabalhar, sim, com dificuldade ainda, mas eu às vezes estou aflito e não sou aquela pessoa que é capaz de escrever a alguém e dizer assim: olha, estou mal, preciso de ajuda, É olha, isso. posso falar. Eu fico sozinho a resolver, porque isto vem desde a minha infância. Eu, derivado de acontecimentos da minha vida, acho que fui uma criança muito Para ti. para dentro, naquela sempre de ok, se eu estou mal, eu vou resolver isto de mim para mim. E o pedir ajuda ou o desabafar é algo que para mim não é altamente óbvio. Mas já estás a reconhecer isso é fixe. Sim, 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 sim. E acho que isso é parte do caminho Uhum. também. Acho que é o Completamente. caminho de uma vida. Tu no teu núcleo de amigos, tu tens, ou seja, muitos artistas, certamente, como já falámos agora. Também tens muita malta civil, por assim dizer. Não tanto, por Não tanto, acaso. porque Não era tanto. isso que eu te ia perguntar, como Yeah, é que, pá, porque o mundo artístico por si só tem as suas yeah, loucuras deliciosas e peculiares e aprendizagens, etc, autoconhecimento, tal, mas muitas vezes os ditos yeah. civis não, pronto, não estão nem aí, não é? Yeah, 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 yeah. E de que maneira é que te relacionavas com essas pessoas que tinhas na tua vida, nesse sentido? Sim. Algumas delas ficaram, pronto, ou seja, perdeste contacto. Sim, fui perdendo contacto e houve uma coisa de. Aliás, o meu próximo espetáculo até fala sobre isso, porque eu fui a um jantar de amigos de secundário e de repente dei por mim olhar à volta e de facto pensei: o teatro ocupa-te tanto que a vida é outra coisa, não é só o teatro, mas faz tanto parte do teu ADN que eu sentia dificuldade na comunicação com as outras pessoas. Por exemplo, eu tinha um colega meu que seguiu medicina e eu teatro, e havia ali um entrave, nós não conseguíamos dialogar muito. E eu, que coisa estranha, será que o nosso trabalho dita assim tanto quem é que nós somos? Tipo, é só o trabalho, Não, mas eu acho que é as vivências, não é? Não sei as se é o trabalho por si vivências, só, mas as vivências. ou as tuas inquietações e tudo, de repente, sei Completamente. lá, mas eu estou a tentar manter esse contacto e tentar, Eu acho que é aliás, eu tenho saudável muita também. vontade de ir, sim, não, e é importante ter também amizades e relações que não sejam só da mesma área É. artística, Eu neste acho que uma caso. cena que talvez aconteça, não sei se foi isto em parte que sentiste ou não, mas eu pelo menos já senti isto e estou menos profundo no meio Ah, artístico do que tu, que é aquela sensação de às vezes parece que és um bocado maluquinho a falar, ou, sim, parece que é uma realidade altamente abstrata, às ou vezes estás a é falar de um assim. pormenorzinho que te entusiasmou por não Yeah, sei o que, yeah, da maneira yeah, como viste qualquer coisa, e a yeah, pessoa yeah, tipo. Pá, isto é mesmo a ti, pá. yeah, Tipo, yeah, yeah, vão simplificar. E é Mas, curioso mas isso é isso, giro e também. é super. Isso é fixe Eu, por também. exemplo, quando comecei a ensinar, como é a coisa mais importante para mim na minha vida, é o meu trabalho enquanto criador, essencialmente, noto que é uma coisa que é tão importante para mim que às vezes com certas pessoas, até com a minha família, não há, Não, não há o mesmo entendimento e está tudo certo e ninguém está melhor, nem eles estão certos, nem eu estou certo. É só uma coisa disto, é altamente importante para mim. Eu gostava de partilhar convosco e percebo que para vocês seja uma realidade muito distante da mas não vossa, achas como que há há coisas caminho? vossas também que. Não há caminho para explicar? Ou Não, seja, acho que há. yeah, E eu acho que é não termos a arrogância de o que eu estou a fazer tu não vais entender. Opa, não me venham com essa. Mas de facto é isso. Por exemplo, o meu pai durante muito tempo não foi ver os meus espetáculos e foi ver estes últimos dois. E isso para mim foi bem importante. E eu até estava naquela de está tudo certo se a minha família não for, mas é por mim a pensar: uau, que bom que eles estão aqui e que eu posso partilhar isto com eles, mesmo que não comunique com eles no mesmo sítio que comunica para mim, porque isso é impossível, porque é a minha vida, é claro. normal. Mas é parte de mim, é parte de mim que é importante e que eu quero comunicar com eles, como eu espero que há coisas que são importantes para eles e que eles estejam a comunicar E aprendam comigo. uns com os outros, não é? Epá, Nas totalmente, comunicações que vão tendo. Ficaste totalmente. extra nervoso pelo teu pai estar lá? Fiquei um bocadinho, fiquei mais com a minha irmã.
Ok. Porque quando eu morrer vou fazer filmes no inferno, as personagens tinham o nome da minha mãe e o nome da minha irmã. Então a minha irmã foi ver e aquilo não é a minha irmã, nem é a história da nossa família, mas tem certas pontes. Explicaste-lhe antes, tipo. Não disse muito por acaso, disse assim: olha, é uma personagem que tem o teu nome, mas não é sobre nós, mas é dedicado a nós. Mas a minha irmã, por acaso, foi ver o espetáculo e foi das pessoas que, por exemplo, disse-me das coisas mais bonitas. Se quiseres partilhar. Foi mesmo. Estava a pensar se partilhar, acho que não vou partilhar Ok. por ela, nem é por Claro, mim, claro, obviamente. claro. Mas que disse-me assim. Pá, foi mesmo daquelas coisas que me bateu. Eu, olha, quase fiquei de cama. Foi tão Que idade é que ela impactante. Tem 36, 37. Ah, ok, mais velha. É mais que tu. velha. É pá, disse-me assim mesmo. Ela sabe do que fala. Sim. E ela viu muito da nossa família É naquele isso. espetáculo. É E isso, é ela isso, e é o meu pai. E há muitas coisas que eles, obviamente, viram. Aquilo todo tem um sentido metafórico depois em espetáculo, mas que eles viram um sentido Uhum. concreto. Yeah. Ahm, Deve ser mesmo especial. Tipo, tanto o teu pai como a tua Sim, irmã sim. poderem, porque eles já bem ou mal, olha, nesse momento pelo menos perceberam-te e eles viram. Sim. Há a maneira sim, deles na mesma, sim. mas viram ali. E viram, Mais ninguém viu. viram a minha maneira de comunicar Uhum. A tua parte visão. de uma coisa que faz parte de nós, da nossa vida e de um acontecimento da nossa vida, neste caso o falecimento da minha mãe. Acho que eles nesse espetáculo viram o meu posicionamento e o meu pensamento sobre aquilo que eu não consigo dizer assim. E que ali acho que tiveram acesso a isso, e isso para mim foi muito importante. E claro que ficas assim meio tipo, ai que horror, eu estou a ver isto. Mas foi mesmo, foi mesmo bonito. Ela, quando foi, eu fiquei bem nervoso. Yeah. O meu pai também, mas o meu pai, ele foi no dia da estreia na Cultura Gesto. Eu também nunca tinha estado numa sala tão grande. E lembro-me gigante a que Cultura Gesto, yeah. de repente era tão overwhelming tudo aquilo que era muita coisa, estava a gerir muita coisa. Claro. A minha irmã viu depois em Torres Vedras, foi uma surpresa, eu não sabia que ela ia. De repente apareceu com as minhas primas e com os meus tios, que também nunca tinham visto espetáculo meu. Os tios, Adoro. tipo em Torres Vedras. E assim, o que é que vocês estão aqui a fazer? Então aí foi tipo assim um impacto de. Fantástico. Adoro esse, pá, é lindo. Eu adoro ver a família, tipo assim, disseste agora só a imagem de chegar a irmã com as tias, com os primos todos. Foi Vamos ver o mágico. nosso Mário. E ver o elenco, de repente eu disse: olha, a minha irmã vem hoje, e a malta toda, tua irmã vem aquele nervo. Eu assim, pá, isto é lindo, é tipo, porque é sobre amor. O que nós fazemos é sobre amor no final do dia, é mesmo só sobre isso. Olha, assim, não é já para finalizar a última pergunta, depois vamos para o nosso desafio, mas se tivesses que olhar para trás, o que é que te fazia dizer que valeu a pena? Tipo, daqui a uns anos, ou agora, ou seja, como tu quiseres, mas qual é que é o objetivo? O que é que te faz dizer que vale a pena isto? Olha, para mim isto é mesmo muito pessoal e muito a minha experiência. Numa altura em que eu acho que estava muito perdido, isto deu-me um sentido para a vida e salvou-me nesse processo. Isto parece que estamos a falar de, mas sim, isto Amen. é isso. E quando tu encontras algo que é um veículo para tu teres vontade de viver, para sentires que comunicas de forma mais crua, mais direta a tua verdade, que poderá não comunicar com outras pessoas, mas não deixa de ser a tua verdade e tem essa importância, e que te salva no caminho. Acho que isso é tudo. E isso aí, claro que vale a pena. Fantástico. Acho que sim. Esse é o valer a pena. Yeah. Fantástico. Yeah. Então, olha, Mário, estás preparado para o nosso desafio? Vamos a ver. Já tens uma suspeitazinha do que é? Não faço ideia, não percebi nada daquilo, até fiquei assim, o que é isto? Aquilo é um relato, estás a ver? Ou seja, improvisado, mal e porcamente improvisado. É um relato. Se tu puderes sacar então tens aí o teu telemóvel. Tenho aqui, tenho. Estás à vontade, estás à vontade. O Joaquim faz a magia dele, esta parte entretém. A parte dele levantar. Agora vou voltar à mesma posição. Pronto, isto é assim um desafiozinho leve, tentativa de ser funny, para acabar assim com uma vibe mais leve. Tens aí um texto à frente. Eu ia-te pedir que olhasses para a tua câmara, ou seja, ali aquela malandra ali. É que eu estou sem óculos. Eu olho à câmera, onde é que está a câmera? Estamos a ser gravados. Deixa só ver aqui, Ok. Eu ia-te pedir. Opa, eu fico nervoso com estas coisas. Por isso é um relato de futebol, ou seja, sabes mais ou menos, no relato de futebol a malta liga logo a uma imaginação do que é que isso representa. Eu vou-te pedir exatamente o oposto, ou seja, se podias ler e interpretar isso, olhar para a câmara de uma maneira dramática. Sabe que eu sou aquela pessoa que quando é aqueles jogos, tipo aquelas brincadeiras de faz a coisa, eu odeio, eu fico bem ultra consciente. Prefiro estar no empalme. Imagina, não há resposta certa, isto não foi feito a ninguém, tipo, isto é own it, é teu, estás a ver na realidade. Se conseguíssemos só depois manter a cena do microfone já agora. Desculpa, desviei-me. Não, eu estava só coisa.
pudesse ali para a nossa câmerazinha. Sabes que até há um vídeo, desculpa, é um pequeno à parte, estás à vontade. mas há um vídeo da Kristen Stewart, é uma atriz que eu admiro Sim. bastante, eu sei que ela é muito divisória, mas que ela foi ao Seth Meyers e ele pediu para ela também ler assim uns cartões e fazer uma cena e tudo, e ela estava tão envergonhada e eu assim, I got it, I got you. Eu fico nervoso, olha. Atenção que pá, eu também iria estar nervoso, sem dúvida nenhuma. Mas pá, eu acho que é aquela cena, imagina, pá, isto é um momento, é só uma cena leve, Fanny. Não é a verdade, a última verdade. Claro, não é sobre isso. Deixa eu só ver o texto, então vou só pôr aqui grande que eu sou miúpe. Que eu sou miúpe, a pessoa tem isto, não está a aumentar. Joaquim, só vejo ali desfocado. É para olhar para a câmara. Eu estou a olhar para a câmara, não estou, porque eu sou tão miúpe que eu não sei, às vezes estou a olhar para a lente. Vejam lá. É onde? Sim, é ali, ok. Não posso mexer nisto. Mas... Ok. Quando quiserem. Então vá, queres que eu faça alguma introduçãozinha? Ou... É o que tu quiseres. Faz a tua magia, salva este momento. Tu vais ter que salvar este momento. Então, a quem está a ver e a ouvir este momento, eu vou fazer uma pequena introdução para o senhor Mário Coelho. E sem mais demoras, vamos a isso, Mário. Pronto. Bola ali no meio campo. Olha, passa para o lateral, o número 7. Volta atrás, joga seguro. Agora é o central. Põe longo. O avançado tenta, mas não chega. Pontapé de baliza. o guarda-redes demora um bocado. Chuta lá para a frente. Perdem a bola outra vez. E pronto, Continua isto. Sempre a continuar, sempre bola para a frente. Número 7, número 6, número 5. Não faço ideia do que estou a dizer. Salvem-me! Fantástico! Olha, estou a suar. Está ótimo. Estou a suar. Obrigadão, Mário. O miúpe, eu assim, pera. Foi ótimo. Pronto. Olha, era um relato de futebol, pronto, aquilo não perdoou. Não se sentiu que era? Está ótimo. Foi fantástico. Bom. Só aqui a despedida agora para a malta, quem nos viu e ouviu até ao final, e também quem ficou pelo caminho também está ótimo. Obrigadão por isso. Já sabem, com amor e liberdade, impugna. Let's go! Mais um bacalhau. E obrigado.